por exemplo, vai extrapolar, tá acima. E aí, quando isso acontece, vai lá o presidente do Banco Central escrever uma cartinha para o Senado falando sobre por que ele não atingiu a meta de inflação. Então, é um trade-off que a sociedade brasileira acaba tendo que fazer, pelo seguinte: quando você aumenta a taxa de juros, é ruim. Como você falou, pô, o varejo sofre com isso, pra caramba, né? Você tem empresa, Magazine Luiza, Casas Bahia, que na atividade operacional dela, ela tem resultado. Ou seja, você olha o EBITDA da empresa, que é basicamente o lucro antes de impostos, juros, amortização, depreciação, é positivo. Só que depois você tem a parte financeira. Aí entra o serviço da dívida, tira todo o dinheiro, a empresa tem prejuízo. Sim. Porque eles emitiram muita dívida quando a Selic estava a 2, a Selic vai para 11, quebra, fica muito ruim. Não tem mais renda, como eles não têm mais renda, vão consumir menos os outros. Os outros, como a renda deles ia virar, né, através do consumo, renda de outra pessoa, também tem menos renda. Então entra num ciclo negativo que acaba fazendo a inflação diminuir. Então, o que essa política mostra é que, apesar de ser negativa, essa retração da economia, ela não é tão negativa quanto ter uma inflação muito alta. Vale a pena causar esse mal a alguns para evitar o mal Sim. que afeta a todos, que é a inflação. E que, inclusive, costuma afetar mais quem menos entende o fenômeno, que é o pobre. Isso, Porque exato. quando a inflação sobe, digamos que a gente esteja falando de preços 10% mais altos no mercado. 10% mais alto no mercado não muda nada na vida do André, não muda nada na vida da Carol, não muda nada na minha vida. Porque o que a gente consome perto do que a gente ganha é pouco. Além disso, a gente investe no exterior, que está subindo 50% esse ano em reais. A gente investe no Bitcoin, que dobrou de preço. A gente investe em fundo imobiliário, que o IFIX está caindo, mas está pagando um dividendo muito bom. Tem posição em ações, que podem estar caindo algumas, mas no longo prazo elas têm uma certa proteção pela inflação, porque são empresas que reajustam o preço. E pagam dividendos. Exato, a gente tem uma proteção. A classe média já é mais afetada do que a gente, porque consome mais do que ganha, só que também tem uma proteção. O cara tem a sua casa própria, o cara tem algum tipo de aplicação, ele comprou um pouquinho de Bitcoin, ele tem título público. Agora, quem não tem nenhum tipo de proteção é o pobre, porque tudo que ele ganha ele consome. E agora o que ele vai consumir tá 10% Dobra. mais caro. Ou muito mais, né? 10% é até conservador, porque com uma inflação de 5, tem item que tá subindo 20, pô. É o feijão subindo 18, a carne subindo 30, O azeite. só que no tá um IPCA fica 5 porque, cara, passagem aérea tá caindo. Que o pobre não tá usando passagem aérea, né? Mas tá Sim. caindo. E aí aquilo traz o IPCA pra baixo, que o IPCA é uma média. Não tem como ela ser mais alta do que os itens da média. É como se a gente fosse fazer aqui do pessoal que tá assistindo